Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Larissa Zilli aqui para falar com vocês hoje sobre como fazer a sua própria ressonância harmônica, parte 2. Inicialmente, vamos agradecer muito ao professor Hélio por ter trazido, principalmente para a minha vida, ele trouxe esse assunto em 2012, o que transformou a minha vida totalmente quando eu entendi o que significava pedir aquele CD, que na minha época era CD, pedir aquele CD, utilizar aquele CD, qual era o objetivo daquilo na minha vida e quais transformações eu poderia obter a partir da utilização daquele instrumento. Então, como eu tenho muito amor por esse momento da minha vida em que eu descobri o Hélio Couto, comecei a assistir as palestras dele lá em 2011, 2012, em que ele falava coisas que eu já acreditava, mas eu me sentia meio estranha, porque só eu ao meu redor acreditava naquilo tudo que ele falava. As pessoas tiraram inclusive bastante sarro em mim. Eu falo isso para vocês nos outros vídeos, por eu acreditar tão piamente naquilo que eu estava ouvindo, vendo. Inclusive, quando eu assisti, eu mandei o link para todo mundo do meu Skype, MSN, que a gente usava na época. Todo mundo da minha família, que eram as pessoas importantes para mim. Enviei o link para todo mundo, pedindo para que as pessoas assistissem aquela palestra e vissem que coisa incrível que ele estava falando. Ele estava falando era um vídeo, o que é a ressonância harmônica. Então ele falava de átomos, elétrons, de física, de atração, de ondas. E eu tinha estudado tudo isso na escola e me aprofundado, porque eu dava aula de física e matemática. Então, para eu dar boas aulas, eu me aprofundei no assunto. E aí, quando eu me aprofundei no assunto, o que aconteceu? Eu entendi o que significava o eletromagnetismo, que é maravilhoso. Eu entendi o que significava o salto quântico, né? Eu já tinha estudado tudo isso, as ondas. E quando eu vi o Hélio colocando tudo isso em perspectiva e unindo com a lei da atração e a conquista dos nossos objetivos, que eu tinha aprendido um pouquinho sobre o assunto quando eu li O Poder do Subconsciente, Quem Pensa Enriquece e O Segredo. Eu li tudo de 2002 para até 2011, que foi quando eu encontrei o Hélio, né? Quando ele colocou tudo isso junto numa palestra, que é a palestra O que é a ressonância harmônica, que eu nem sei se existe ainda, deve existir, deve estar lá no caminho das palestras. Eu fiquei absolutamente fascinada com esse assunto, tá certo? E hoje eu quero colocar aqui para vocês tudo que eu entendi que eu deveria fazer para construir a minha própria ressonância harmônica, baseado no que o professor Hélio mesmo fala. Somos co-criadores conscientes e todos nós podemos fazer a nossa ressonância harmônica. E ele oferece essa ferramenta extraterrestre que ele coloca lá no site dele, que é uma ferramenta extraterrestre. Ele oferece essa ferramenta para ajudar quem compra a transcender o paradigma que ele está vivendo no momento atual. O que significa isso? Ele oferece essa ferramenta para aumentar a velocidade de mudança. Ou seja, ele vai obrigar você, querendo ou não, enquanto você usa lá a onda da ressonância,
a alterar o seu paradigma, fazer uma transformação no seu paradigma para que você entre numa nova onda de possibilidades, num novo universo paralelo que contém as portas para a realização dos seus objetivos aqui no planeta Terra, a realização do seu espírito na matéria, tá certo? A forma como as pessoas entendem a ressonância, o meu ego interpreta como algo que atrapalha, tá certo? Mas eu entendo que não é o objetivo do Hélio. O Hélio gostaria que todo mundo estudasse e aprendesse a executar a sua própria ressonância. Eu acredito nisso, por isso que tem lá caminho da palestra 1, caminho da palestra 2, 3, 40, 50, 60. E como eu já escutei ele falando, ele vai fazer o caminho da palestra 1 milhão enquanto ele estiver vivo, até que todos nós entendamos que é necessário alterar o nosso sistema de crenças, alterar o nosso paradigma e expandir a nossa consciência para que a gente consiga finalmente entender como manipular as energias para viver a nossa vida dos sonhos, expandindo o planeta Terra, expandindo a consciência do todo, né, do planeta Terra aqui, que é a nossa função aqui no planeta Terra é essa. Então, eu peguei aqui uns dados interessantes que eu quero compartilhar com vocês sobre a ressonância, principalmente uma coisa bem legal, ó, um texto bem legal aqui, escrito por Alfred Korzybski, não sei ler esse nome, que é um cientista, engenheiro, filósofo, matemático, que faleceu em 1950. Em 1950, ele escreveu isso aqui, sobre a mecânica quântica, sobre a lei da atração, sobre o entendimento da física quântica. Ele escreveu o seguinte: se todas as pessoas aprendessem a pensar de maneira não aristotélica sobre a mecânica quântica, o mundo mudaria de forma tão radical que, em geral, o que chamamos de estupidez e até uma grande parte do que consideramos como insanidade, loucura, poderia desaparecer e os problemas intratáveis de guerra, pobreza, justiça, de repente, pareceriam bem mais próximos de uma solução. Maravilhoso, e é a minha filosofia de vida também, é tudo que eu acredito. Eu acredito que se todos estudassem a mecânica quântica e como as coisas acontecem no planeta, como somos todos um, e como tudo que você quer construir na sua vida depende apenas de você, se todos entendessem isso, não existiria mais nenhum tipo de problema, nenhum tipo de disputa, de guerra, de nada no planeta Terra. Por quê? Porque o que cada um de nós tem que fazer é muito simples. Cada um de nós deve focar nos nossos objetivos como pessoas ativas, ou seja, nós somos donos, proprietários da nossa vida. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Nada que existe na nossa vida é responsabilidade de nenhuma outra pessoa que não nós mesmos. Se todo mundo expandisse a consciência para este ponto, nada mais existiria. Então, para que eu vou ficar disputando terra com outras pessoas, querendo impor a minha opinião para outras pessoas, disputando relacionamento, disputando a minha verdade com outras pessoas,
se isso não importa, não faz a mínima diferença para quem quer realizar os seus próprios sonhos. Não existe a mínima necessidade de ter esse tipo de interação no planeta Terra, porque nós somos responsáveis pela criação da nossa realidade. Quando a gente faz uma lista de objetivos, uma lista de desejos, uma lista de metas, a gente está conversando com a nossa fonte, com o nosso vórtex, não é com ninguém aqui do planeta Terra, entendeu? Eu sei que é difícil entender isso, é um saco, porque eu também passei por isso. Muitas vezes eu queria que alguém de carne e osso resolvesse o meu problema. Não queria sentar e escrever no papel os meus sonhos e esperar entender os sinais da minha fonte divina, os sinais do universo, para entender quais eram os passos que eu tinha que dar para fazer o meu milhão, para fazer a minha independência financeira, para fazer o meu casamento ficar bem de novo, feliz, calmo, alegre, para conseguir controlar as crises aqui em casa quando os meus filhos eram menores e eu ficava muito cansada porque tinha filho pequeno, porque estava desenvolvendo a minha empresa e tinha muito aluno. Eu ganhava bastante dinheiro, mas tinha muito aluno e eu cuidava das crianças e eu ainda tinha o meu marido para lidar, tinha eu para lidar que não conseguia dar conta de tudo e ficava muito cansada. É óbvio que eu também queria que alguém aqui de carne e osso, que eu conseguisse olhar para essa pessoa e falar, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sempre quis muito que uma pessoa dessa me ajudasse para que eu conseguisse resolver os meus problemas. Até entender que não adianta, não é no meio externo, não é fora, é dentro. É pedindo aqui para nossa fonte clareza do caminho que a gente quer para realizar os nossos objetivos, né? Então, clareza para ter a liberdade financeira. Eu comecei a pensar, o que era ter liberdade financeira para mim? Eu li no livro Quem Pensa Enriquece que era ter $1 milhão. Na época, era 1 para 1. $1 para R$1. Era mais ou menos isso. Era R$1,50, R$1,30 para $1. Então, eu pensei, pronto, se eu tiver R$1 milhão, até R$1,5 milhão resolvi os meus problemas, não vou ter mais problemas financeiros. Nunca mais vou ter que pensar em dinheiro na minha vida. E realmente, né, quando eu alcancei esse patamar, primeiro foi meu marido com o trabalho dele, os investimentos dele, enquanto eu cuidava das crianças, e logo em seguida, com a minha ajuda, no dinheiro também, a gente conseguiu fazer esse tal desse $1 milhão, e depois continuamos produzindo, agora temos várias vezes esse $1 milhão, né? Então, sempre foi muito importante para mim ter um mentor, ter um guia, ter uma pessoa, ter alguém de carne e osso com quem eu pudesse contar, com quem eu pudesse conversar. Eu entendia que era muito solitário esse caminho de conversar com a minha centelha divina, com a minha fonte divina, sendo que eu não sabia, eu não entendia. Né? No começo eu não entendia o que eu tinha que fazer, qual que era o caminho que eu tinha que traçar. Era muito difícil para mim. Então, quando apareceu a ressonância, primeiro foi um alívio e parecia que seria a solução de todos os meus problemas, até que eu comecei a escutar as palestras e entendi que não seria a solução de todos os meus problemas se eu não promovesse mudanças. Né? E o que eu acho triste nessa questão das pessoas que pedem a ressonância, que eu imagino que o professor Hélio também, o trabalho dele é para acabar com isso, que eu acho triste, eu imagino que ele também ache, né? Porque deve ser um pensamento meio unânime de quem trabalha aqui
com o objetivo da expansão da consciência. O que eu acho meio o mais triste, assim, mais complicado é a pessoa que pede a ressonância harmônica ou a pessoa que pede qualquer ferramenta holística. O objetivo dela ela ter como objetivo que a ferramenta resolva tudo dela sem partir dela a vontade, a ação da mudança. Aí, meus amigos, olha, pode ter 1 milhão de ferramentas à sua disposição. Enquanto você não decidir sair de onde você está para entrar num outro caminho, com outros comportamentos, com outros pensamentos, com outras direções, a sua vida não vai mudar. De acordo com o Joe Dispenza, eu acho que no livro... como é que é? O hábito... Como se tornar sobrenatural. Acho que é esse livro. Ele fala que quando a gente quando a gente não expande a consciência, aos 33 anos de idade, todos os nossos comportamentos estão 100% no automático. Você não é mais uma centelha divina vivendo no planeta Terra. Você é o seu ego no automático. Você é só o robozinho vivendo automaticamente experiências iguais, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Que mesma coisa, Larissa? O que você aprendeu com a sua mãe, com o seu avô, com o seu pai, aprendeu na escola, o que você ouviu, né? O que você viveu no seu passado, é colocado para você como se fosse a sua verdade absoluta. E sendo a sua verdade absoluta, o que acontece com você? Você sempre terá as mesmas sensações toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, que você levanta no mesmo horário, coloca o pé, é sempre o mesmo pé, sempre o mesmo pensamento na hora que você acorda, você sempre coloca o mesmo pé no chão e depois o outro, e aí você anda sempre do mesmo jeito, toma as mesmas atitudes, vai até o banheiro do mesmo jeito, ou vai até a cozinha do mesmo jeito, ou desliga o despertador do mesmo jeito, vai até o trabalho, sempre pelo mesmo caminho, conversa sempre com as mesmas pessoas, tem sempre os pensamentos, tem uma mentalidade fixa, acha que não tem como mudar, e não tem mesmo, né? Com 33 anos vivendo no automático, o esforço que deve ser feito para transmutar o paradigma, para mudar a consciência, é muito grande, né? Então, vai doer, que é o que o Hélio fala de catarse, né? Que a ressonância entra, coloca a onda dos desejos que você quer, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para fazer um desenho. A gente tem aqui, ó, o nosso ser interior, né? Ó, o nosso interior. Aqui o nosso exterior. Aqui, ó, a nossa consciência, que equivale, apesar de ter ficado muito grande, a 5% do tamanho do nosso interior. O nosso mundo interior equivale a 95%, então a nossa essência divina e os arquétipos e os complexos, eles ocupam 95% do espaço. E aqui, ó, tá o nosso ego, beleza? Aqui, o ego é dividido em duas partes. Eu vou colocar aqui para vocês. Essa caixinha do ego é dividida em duas partes. A parte que está em contato com o nosso interior,
que é chamada de sombra, e a parte de cima, que está em contato com o exterior, que é chamada de persona, que é a nossa personalidade, tá certo? Então, ó, esse ego, esse pedacinho aqui, ó, equivale à nossa sombra, que está em contato com todo o nosso meio interno, e a nossa persona está em contato com o mundo exterior. Então, por isso que você se identifica com o ego, né? O que significa? Ó, mundo exterior. O que você vê com os olhos. O que vê com os olhos. O que você... É quando falam assim, você tem que parar de se identificar com o ego. O que quer dizer isso? Ah, você tem que parar de se identificar com o ego. A galera fica falando isso. Porra. Tem que parar de se identificar com o ego. O que é isso? Eles leem isso. Para de se identificar com o ego, tá? O que significa isso? Significa que a sua persona, como ela tá aqui fora, o que acontece? Ela é a sua capinha, é essa capinha aqui que você vê, ó, carne e osso, né? Tá ruiva, de olho verde, é mulher, se identifica como mulher, mãe, que mais que eu posso falar? Mulher, mãe, empresária, todas essas identificações que existem aqui no planeta Terra. Sou branca, tenho olhos verdes, que mais? No que eu acredito aqui, tem tudo a ver com a minha persona. Quando eles falam que você está se identificando com o ego, o que eles querem dizer? Que você está deletando tudo isso aqui é como se não existisse, e você está vivendo a sua vida só com esse mini pedacinho aqui, ó. Só com esse mini pedacinho. Esse mini pedacinho aqui. No mundo externo, no mundo exterior. Você só está vivendo com esse mini pedacinho. É isso que você está fazendo. Esquecendo que, e olha aqui, o ego, ele tá dentro da consciência. Se a consciência equivale a 5% do nosso potencial, o ego é ainda parte desses 5% do nosso potencial. Todo o resto tá dentro do inconsciente, beleza? Que você acaba não entrando em contato quando você se identifica com a persona. É como se nada mais existisse. Ah, eu apaguei tudo, então vou fazer de novo. Né? Então, quando você se identifica só com essa pequena caixinha aqui, ó, minúscula, do ego, você está se identificando só com a persona, que você pode falar personalidade, né? Se você está se identificando só com esse pedaço aqui, você simplesmente está deixando... Ó, essa parte aqui é a nossa sombra, beleza? Você está deixando de lado todo o resto que é... Ó, essa camadinha externa aqui, ó, 5%. Isso aqui, ó, equivale a 5%. E todo o resto é o nosso mundo interior. Então, quando fala assim, você tem que parar de se identificar com o ego. O que significa isso? Você tem que parar de se identificar com isso aqui, entender que isso aqui é um papel que você é como se você fosse uma atriz, né, um ator, e você desempenha um papel aqui no mundo externo, só que você de verdade tem que entrar aqui dentro para saber quem é você. O você de verdade tá todo aqui, ó. Tá todo aqui dentro.
é o 95% que não é visível ao olho nu, mas que existe aqui à nossa volta. Beleza? Então, é isso que é não se identificar com o ego. O que a gente tem que ficar fazendo, então, na nossa vida? Cada vez que esse papel que a gente está desempenhando aqui, que são necessários, né? Desempenhar papéis aqui no planeta Terra. Cada vez que esse papel tá ficando muito grande, esse papel, e tá bloqueando o acesso ao mundo interno, o que tem que acontecer? A gente tem que dar uma baixada no tamanho do nosso ego, né? A gente tem que dar uma baixada nisso aqui. Para quê? Para que a gente consiga abrir espaço aqui para que o nosso ser interior expanda para fora por meio da nossa sombra, beleza? Que sabe tudo sobre nós, e da nossa persona, que é o nosso papel aqui dentro. Então, o papel mãe, por exemplo. Eu sou mãe de tal pessoa. Então, na minha cabeça, eu tenho que fazer isso, porque é obrigação de toda mãe. Pronto, já se identificou com o papel de mãe. Você já esqueceu do seu mundo interior. É como se não existisse nada de mundo interior. É só a sua parte mãe, o seu papel mãe, vivendo aqui no planeta Terra. Tudo isso aqui não existe para você. Só essa partinha aqui de tudo que é você está levando a sua vida. Por isso que fica tão pesado. Por isso que fica tão difícil, por isso que fica tão sofrido, por isso que fica tão triste, tão complicado, tão impossível de ser resolvido por uma única pessoa. Por quê? Porque você está usando uma parte ínfima do seu ser e deixando tudo os outros 98% do que é você, do seu mundo interior, de todas as ferramentas que existem no planeta Terra para você utilizar. Então, ferramentas aqui, ó, a gente pode colocar todos os arquétipos, eles estão aqui dentro, né? Do inconsciente coletivo. Arquétipos do inconsciente coletivo. Você tá esquecendo que existem infinitas ferramentas que você pode utilizar e você está utilizando apenas as crenças que você aprendeu aqui no mundo externo sobre o que é ser mãe, quais são as suas obrigações, o que você tem que fazer, e você está vivendo só um papel, Por isso que fica difícil, por isso que fica pesado, por isso que fica complicado. Aí, quando você está nesse estado de super identificação com esse papel que você decidiu viver, o que acontece? Você não está vendo todo o resto que existe em você. Você não está olhando para mais nada, só o seu ego que está funcionando. Nada disso você está vendo. Então, você é só esse pedacinho nesse mundão de meu Deus enorme. Você não está vendo mais nada. Aí, quando você entra nesse estado e começa a sofrer, começa a doer, começa a ficar muito difícil, muito pesado, a gente quer que alguém resolva pra gente. E aí, normalmente, a gente olha para fora e vai buscar alguém aqui fora, pelo amor de Deus, alguém aqui fora, venha resolver o meu problema. Só que aqui fora tem um monte de gente perdida, assim como nós, vivendo a partir do ego, ou seja, só com esse pedacinho de poder aqui, ó, só com esse pedacinho de poder, esquecendo todo o resto de poder que existe, ó, todo esse saco de poder que existe aqui,
esse poder infinito que existe aqui, simplesmente deleta tudo, esquece tudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Tossinha. Simplesmente deleta que existe esse poder e fica procurando outros eguinhos para te ajudar a resolver o seu problema. Sendo que cada um desses eguinhos aqui que você está procurando para te ajudar, cada um se identifica com um papel. Cada papel dos quais essas pessoas se identificam tem os seus próprios problemas, as suas próprias crenças, né? Então, vai mais te atrapalhar do que te ajudar, a não ser que essas pessoas tenham a consciência expandida, né? E ao invés de só o ego, elas usem outras ferramentas na vida delas para viver aqui no planeta Terra, sendo essas ferramentas que você não está conseguindo enxergar no momento da sua dor. E aí, o que elas vão te ajudar a fazer? Essas pessoas, se elas têm consciência expandida, elas vão te ajudar a olhar para dentro. Elas vão falar para você, mas você está olhando muito para fora. Você tem que olhar para dentro. Você tem que buscar ajuda aqui dentro. Você tem que buscar as ferramentas aqui dentro. Entender as energias que existem dentro de você que vão te ajudar a resolver as coisas aí no seu mundo, dentro da sua casa. E aí ela olha para dentro e vai entender por que que ela tá sendo aquela mãe, por que que aquele papel tá tão pesado para ela, por que o pai da criança não tá perto, o que que aconteceu para ela se relacionar com esse tipo de pessoa, o que que aconteceu na vida dela, na vida da pessoa que resultou nela carregar tanto peso, por que que ela tá carregando peso, da onde que tá vindo isso, e ela vai entendendo os porquês, ela vai entendendo que se ela se conecta com o ser interior dela, ela fica melhor, ela se sente melhor, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a mudar, e aí a luz vai entrando e vai saindo, beleza? A luz entra, a luz, ó, que vem daqui de dentro, começa a entrar no ego de mãe e começa a viver através dessa pessoa até que a luz toma conta de todas as atitudes que essa pessoa tem no mundo externo. E aí a luz dessas pessoas, ó, entrou aqui e vai fazer uma expansão infinita de luz para todo lado, e aí a gente vai multiplicando luz para todo lado, luz para todo lado. E esse é o objetivo de todos nós aqui no planeta Terra. A gente está sofrendo com um papel, ou o papel do relacionamento, o papel financeiro, o papel como ser humano, né? Como a gente se enxerga no espelho, né? O que a gente vê de nós mesmos, a gente está sofrendo com um papel de filho, com um papel de irmão, com qual papel a gente está sofrendo. Então, a gente tem que pegar esse papel, essa parte do nosso ego e colocar luz nela. Ou seja, ao invés de jogar a culpa nas pessoas que estão fora, tem que olhar para dentro, encontrar o caminho do nosso ser superior para expandir a nossa consciência, para ter acesso a mais informações e aí deixar a nossa vida como filho, como mãe, como marido, como mulher, como esposa, como homem, como pai de família, como dono de empresa, como funcionário de empresa, né? Todos esses papéis,
quando a gente olha para dentro e coloca luz em cada um desses papéis que a gente vive, a gente consegue expandir cada um deles, beleza? Então, isso é se identificar com o ego. Isso significa se identificar com o ego. A maioria das pessoas estão vivendo identificadas com o ego, né? E a ressonância, ó, como está escrito aqui embaixo, ela tem o objetivo de expandir a sua consciência para que você pare de se identificar com o ego e entenda que você é uma essência divina vivendo num avatar de carne e osso, e que se você olha para dentro, ao invés de ficar procurando a solução aqui fora, se você olha para dentro, você consegue obter as direções que você tem que levar para construir a sua vida do jeito que você sonha viver. Sem competição, sem briga, sem discussão, porque cada um tem os seus próprios desejos, cada um tem o seu próprio caminho, cada um quer viver a sua própria vida, quer realizar os seus próprios objetivos. Todos esses objetivos são diferentes e tem para todo mundo, tem expansão para todo mundo, desde que todo mundo decida parar de ficar só olhando para fora e começar a olhar para dentro e começar a utilizar as ferramentas internas, entender as leis universais e trabalhar utilizando as ferramentas internas com as leis universais para desenvolver a vida aqui no planeta Terra, de acordo com o que você sonha. Então, eu lembro que quando eu estava estudando, mesmo já tendo pedido a ressonância, eu fui entender o que era esse processo. Então, ele utiliza ondas de informação que limpam gradativamente as crenças limitantes. O que é limpar gradativamente as crenças limitantes? Você para de se identificar com o ego, né? Então, tem várias formas de limpar crenças limitantes. Tem a forma externa, que é a forma do mundo material, onde você vai na psicóloga, faz terapia, né? E aí você, por meio da ajuda de outra pessoa, de livros que você leu, você vai começando a entender que existem mais formas de avaliar aquela situação do que só a sua forma de avaliar aquela situação. Então, conforme você vai fazendo todo esse trabalho aqui no planeta Terra, né, você vai expandindo a sua consciência, aprendendo que existem mais formas de pensar, você vai mudando o seu paradigma, abrindo a sua consciência, mudando o seu comportamento, né? Procurando aqui pessoas que pensam diferente de você e que podem ajudar você a expandir a sua consciência naquela área específica onde você tem limitação. Como é que você sabe que você tem limitação? Porque aquela área da sua vida, ela não expande. Ela não sai do lugar. Você sofre naquela área. Se você está sofrendo naquela área, você não tem consciência expandida nessa área, você tem crença limitante, ponto, acabou. Tem resistência e você não sabe o que fazer sozinho. Ou você procura ajuda externa, ou você aprende a olhar para dentro. O que é ajuda interna? Ajuda interna significa você buscar dentro de você a conexão com o seu ser superior para que ele interceda por você e te traga clareza para iluminar o seu caminho. Então, o que eu faço depois que eu entendi isso? Eu sempre entro em estado meditativo e peço clareza para conseguir enxergar o meu caminho. Eu peço clareza para conseguir enxergar como chegar onde eu quero chegar. Como fazer o que eu quero fazer. Como
principalmente agora, que é o meu estado, como servir ao todo, a Deus, como servir a Deus e me manter no fluxo de abundância e prosperidade. Como fazer isso? Que é o que eu mais peço, clareza e discernimento para entender como eu posso passar a maior parte do meu dia, enquanto eu estou acordada e enquanto eu estou dormindo, dentro do fluxo da abundância e da prosperidade. Beleza? Então, essa é a forma de procurar ajuda interna. Essa clareza pode vir por meio de pessoas? Pode vir por meio de pessoas. Quando essa pessoa aqui que você procurou no meio material expande a sua mente para te falar sobre algo que você ainda não tinha entendido, não sabia que existia, ela consegue expandir a sua consciência. E quando ela faz essa expansão te ligando ao mundo interno, né? Então, ela faz uma expansão utilizando novas informações, com ferramentas evolutivas, conscienciais e espirituais, ou seja, do mundo sutil, do mundo que você não vê, do mundo imaginário, né? Do mundo sutil, daquilo que não é visível a olho nu. Quando essa pessoa aqui do mundo externo, ela te ajuda a enxergar o que não é visível a olho nu, né? O que é sutil, o que é do mundo não material, do mundo interior, do mundo da imaginação, da mente cósmica, da mente universal, da matriz divina, da fonte de Deus, dê o nome que você quiser. Essa pessoa aqui também pode fazer a conexão, a sua conexão, né, do mundo. Eu tô tentando fazer isso, por exemplo, sou uma pessoa que você me encontrou no mundo externo. Eu estou no YouTube e você tá me encontrando. Ou eu estou no site Plástica Mental e você tá me encontrando. E aí, eu estou falando para você que existe outras forças que talvez você não esteja utilizando. Essas forças estão no mundo sutil e que você precisa conhecer, ter clareza disso tudo para que a sua vida fique mais fácil aqui no planeta Terra e que você consiga entender quais são os seus desejos, as suas vontades genuínas aqui no planeta Terra, não o que a sua mãe mandou, o que seu pai mandou, o que a sociedade fala que é certo, não. O que é seu, genuíno, e aí você, sabendo o que é seu e o que é genuíno, você vai lá e consegue pedir ajuda para o seu ser superior, para o seu mundo interior, né? E consegue realizar com essa clareza os seus objetivos aqui no mundo exterior. Eu considero que essa foi a primeira fase da minha vida. Depois de 2011, que eu entendi o que era a ressonância, tá certo? Em outras palavras, ela fornece ao corpo a oportunidade de retornar ao seu estado ideal de equilíbrio, a sua vibração natural saudável. Entretanto, recomendo que sempre consulte médico com relação à sua saúde, né? Porque eu lembro quando eu comecei a fazer ressonância, quando ficaram sabendo do Hélio Couto, as pessoas eram muito mais ignorantes, muito ignorantes. Então, elas achavam que era um poder milagroso e elas simplesmente paravam de fazer o tratamento delas porque elas estavam tomando a tal da ressonância como se fosse um chá milagroso. Sendo que o milagre é você conseguir transmutar a sua consciência. O milagre é você conseguir expandir o seu paradigma, né? É mudar a sua vibração. E aí as pessoas paravam, as pessoas naquele estado egóico que elas estavam, paravam de tomar o remédio,
Aí depois ficava culpando o Hélio, porque o Hélio falou que ia curar, e sendo que o Hélio não tinha falado nada. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Tava escrito lá o que tinha que fazer, que era mudar a vibração, que era mudar o paradigma, e aí a pessoa falava que que o Hélio tava. Que era culpa do Hélio porque ela não tinha curado, sabe? Uns papos bem retardados, assim, nossa senhora. Olha, é um negócio. Meu Deus. Né? Eu vendo assim, surreal de acreditar naquilo. Mas tudo bem. E aí, deu para entender? Então, ó, a ressonância, o que ela vai fazer? Ela vai colocar em você ondas de informação, é isso que ele diz que ele faz, novas informações internas, beleza? Da onde que vem essas informações? Essas novas informações, de onde que vem? Aqui do mundo interior, aquilo que você não vê, não do mundo exterior, que é o que você vê com os seus olhos. As informações vêm do mundo interior. Vem do mundo interior, vem da fonte, da matriz divina. Então ele fala que ele faz isso para você. Ele busca informações da matriz divina, e aí ele coloca no teu campo, principalmente, ó, ele começa a colocar aqui, ó, no mundo externo, né, ó, o seu mundo externo, ele começa a colocar informações para quebrar esse ego aqui, ó. E aí você quebrando esse ego aqui, o que acontece? Você abre caminho para que o seu ser superior, né, a sua luz que tá aqui, ó, comece a sair. Então é isso que o Hélio diz que faz a ressonância. Na verdade, diz que eu entendi, né? Se eu tiver errada, meu querido professor, pode me corrigir, né? E foi isso que eu, entendendo, fiz para mim, né? Durante os últimos 13 anos, foi o que eu busquei para mim, né? Quebrar o meu ego, abrir espaço para o meu ser superior, a minha essência divina, passar pelo meu ego, né? Qual palavra eu posso utilizar? Ela produzir, trabalhar utilizando o meu ego. Então, não é o meu ego que está produzindo coisas. O meu objetivo é que a minha centelha divina trabalhe utilizando a minha carcaça, né? Eu quero ser um instrumento do Espírito Santo, que é o que os evangélicos falam, por exemplo, um instrumento de Deus, um instrumento da minha centelha divina, um instrumento da fonte. Esse é o meu objetivo, certo? Ser um instrumento. Deu para entender? Eu espero que sim. Espero não tá complicando. Espero estar ajudando, não complicando mais a vida de vocês. Então é isso que a ressonância faz. Ela traz informação. Essa informação vai quebrando o seu ego para que a sua essência divina consiga finalmente agir aqui fora, ajudando você a conquistar o seu carro, casa, apartamento, trabalho, relacionamento, filhos, dinheiro, tudo que você quiser, porque isso aqui é um shopping center maravilhoso e você pode conseguir tudo o que você sonha, tudo o que você deseja aqui no planeta Terra, né? Nada do que os grandes controladores da massa falam que é pecado ficar desejando isso, desejando aquilo. É mentira, né? Você pode sim querer muito dinheiro, porque aqui no planeta Terra é feito, o dinheiro é utilizado para trocas, então você pode sim desejar ter várias casas, morar em vários lugares diferentes,
ter dinheiro, você pode sim ter todos esses desejos, desde que você utilize a sua energia superior, o seu ser superior, o seu contato com a fonte para ir buscar os seus objetivos aqui no planeta Terra, tá certo? Então, se você não matar, não roubar, não prejudicar, não baixar a energia do planeta Terra, você está construindo a sua abundância financeira, né? Eu sei que o terrorismo, o terror também pessoas ruins, pessoas que fazem o mal, elas também têm acesso a dinheiro, né? Então, os poderosos que controlam, que tentam controlar a massa, as outras pessoas, eles também têm essa consciência de como entrar no fluxo da abundância, pegar dinheiro para controlar pessoas. Eles também conseguem fazer isso. Mas, a partir desse estado da Terra, né? A Terra está passando por uma transição, ela está passando por mudanças. Esses comportamentos, eles eram permitidos por quem criou o planeta Terra. Até um tempo atrás, tudo isso era permitido para que eles expandissem, né? Essa visão antiga de comportamento. E essa nova fase do planeta Terra, né? Essa transição que a Terra tá passando, para onde a Terra vai, o planeta Terra vai, a consciência do planeta Terra vai, não será mais permitido esse tipo de comportamento aqui no planeta Terra. Então, essas pessoas que ainda vibram nessa frequência, com o passar dos anos e da mudança da consciência coletiva do planeta, elas serão colocadas em outra frequência, em outro lugar, em outro planeta. Então, elas simplesmente vão começar a desaparecer e a Terra vai em direção a essa transição, né? Para que a gente consiga se tornar co-criador consciente mesmo, e que saiba que todos somos divinos, todos somos centelha divina, todos somos capazes de construir, ninguém precisa disputar com ninguém, concorrer com ninguém, não existe concorrência, não existe nada do que essa galera coloca, ninguém está tentando passar, ninguém precisa passar a perna em ninguém para ter as coisas, não é necessário, não é preciso, né? Então, o planeta Terra está indo nesse sentido. E essa mudança de frequência vai fazer igual acontece na nossa vida, né? Imagina, então, que você dá um saltozinho quântico, você muda a sua forma de ver as coisas e você não quer mais falar mal das pessoas, porque você sabe que se você fala mal das pessoas, você baixa a sua frequência interior, você baixa a sua energia, você está fazendo um desserviço aqui no planeta Terra. Então, com essa queda de energia, você atravanca a abundância e a prosperidade na sua vida. E aí você decidiu que nunca mais você vai falar mal de ninguém e você vai trabalhar nesse sentido e você vai começar agora. Então, você já vai imediatamente pensar em todas as pessoas que quando você entra em contato, você fala mal ou critica outras pessoas. E aí você vai colocar um basta, não, eu não quero mais encontrar essa pessoa, não quero mais conversar com essa pessoa no WhatsApp, porque sempre que eu tô conversando com essa pessoa, eu não consigo ser forte o suficiente, daí eu começo a falar mal das pessoas. E eu sou levada a esse comportamento automático e na hora que eu vou ver, já caiu a minha frequência, eu já entrei nas fofocas e já era. Então, eu não quero brigar com essa pessoa, mas eu preciso que de alguma forma, eu me desconecte dessa pessoa, sem briga, sem nada de ruim. Eu só quero me desconectar dela. O que acontece? Você pede com clareza, com essa clareza, você pede para o seu ser superior, quando você decide nunca mais falar mal de ninguém,
nunca mais fazer nenhuma fofoca, você ler fofoca ou falar sobre fofoca, você está pedindo com clareza para o seu ser superior te mudar de frequência. E aí, ele vai trabalhar nesse sentido. A fonte vai trabalhar nesse sentido para tirar da sua presença todas aquelas pessoas que nutrem esse comportamento. Então, quanto mais você trabalha para não fazer fofoca no seu dia, quanto mais força você faz para não fazer fofoca no dia, mais o seu ser superior entende que você não quer fazer fofoca, você realmente não quer. Então, mais longe em frequência, essas pessoas que estimulam a fofoca em você vão ficar. Aí você dá um salto quântico, você muda a sua frequência, muda a sua vibração, você muda a sua onda e fica num outro lugar. Então, as pessoas continuam vivendo a vida delas nessa onda aqui e você agora está vivendo a sua vida nessa outra onda aqui. Vocês não se encontram mais. Porque isso aqui é 102.1 FM e isso aqui é 102.9 AM. Então, estão em frequências diferentes agora. Vocês não conseguem ouvir, estar no mesmo lugar, ouvir a mesma... Não encontra mais, gente. Eu que tô super acostumada a fazer esse tipo de coisa, eu realmente excluo as pessoas da minha vida com a força do pensamento. Eu penso assim, nossa, sempre que eu entro em contato com aquela pessoa, eu estimulo muito esse lado meu, que eu ainda não sei trabalhar com ele, e ele é um lado negativo, então eu não quero mais encontrar com essa pessoa. Enquanto eu não conseguir dominar esse instinto, esse comportamento. Enquanto eu não tiver conseguido dominar esse comportamento, alterar essa frequência, quebrar esse comportamento e criar um novo comportamento, eu não quero mais encontrar a pessoa. Aí eu não encontro. A pessoa simplesmente, desaparece. Desaparece. E não brigamos, não acontece nada, fica tudo na surdina, assim. Só eu sei o que eu fiz. Ninguém mais sabe. E vocês agora estão sabendo. Então, se por acaso, né, alguém do meu convívio perceber, né, que de repente eu sumi, vai saber que eu utilizo esses poderes interiores aí para conseguir mudar o meu comportamento. Observem que eu quero mudar o meu comportamento para que quando, numa próxima vez que eu encontre com essa pessoa, o nosso assunto seja outro, não o assunto fofoca. Então, numa próxima vez, quando eu tiver transmutado o meu comportamento, eu vou conseguir conversar com a pessoa sobre outro assunto. Eu vou conseguir extrair desse encontro nosso outro tipo de experiência que, ao meu ver, será melhor do que fazer fofoca, né? E baixar a frequência. Então, esse é o objetivo da ressonância harmônica na sua vida. Alterar a sua vibração, alterar a frequência em que você está. Beleza? Agora, quando você fica sentada esperando cair do céu essa alteração, o que vai acontecer quando você fica sentado? Eu já recebi depoimentos de pessoas que estão na 18ª onda e nada aconteceu. Falou desse jeito. Eu já estou na 11ª onda e não aconteceu nada. Eu não sei quanto tempo vocês podem pedir entre uma onda e outra, porque faz muito tempo que eu não entro no site dele. Eu entrei agora para procurar um textinho que falava sobre ressonância, mas eu não li, né, sobre pedidos de ressonância. Então, eu não sei de quanto em quanto tempo vocês podem pedir. Mas vamos supor que a cada 2 meses que você pode pedir. Porque na minha época, eu podia pedir a cada 3 meses. Então, se essa pessoa está na 11ª e vamos supor que ela respeitou esses 3 meses, essa pessoa já está há 33 meses esperando uma mudança sem fazer absolutamente nada. Aí, o que acontece?
A ressonância, para mim, perdão, Hélio, se eu estiver falando muita besteira, me perdoa, mas a ressonância, conforme eu utilizei para mim, quando eu estudei, né? Eu vou repetir aqui para vocês que eu usei 2 ondas em 2012 e 2013. Acho que foi isso, 2 ondas. E aí eu parei, porque eu estudei e eu entendi, né, que é lei da atração, que é mudança de paradigma, e eu fui trabalhar para mudar os meus paradigmas. E eu acreditei que se o Hélio tá aqui no planeta Terra, é um ser humano, estudou e entendeu e entrou em contato com o ser divino dele, eu, Larissa, também poderia estudar e pedir o contato com o meu ser superior, e eu entraria em contato com o meu ser superior e eu iria conseguir também. Acreditei nisso e fiz, consegui. Beleza? Do meu jeito eu fiz, como eu acho que é a intenção do Hélio, que todos vocês expandam a consciência e consigam se tornar co-criador consciente, né? Ele não quer ser um deus de vocês, ele quer que todo mundo entenda que todos somos deuses, certo? Então, quando você... os arquétipos, por exemplo. Os arquétipos, eles têm energias específicas. Energia de luz e energia de sombra. Os arquétipos, eles estão dentro da fonte. Eles fazem parte do inconsciente coletivo do planeta Terra. São ferramentas que você não consegue ver, mas estão aí dentro do seu interior que você pode pedir para usar. Tá certo? E aí, eles vêm para que eles sejam usados por você, certo? Quando você não tem consciência de quem é o arquétipo e de como utilizar o arquétipo a seu favor, o que acontece? Você chama aquela energia e aquela energia entra. Só que aquela energia, ela tem luz e sombra. O que vai entrar primeiro é a luz. Você pediu, eu vim. Então, você chamou uma águia, por exemplo, eu quero a força da águia. Porque eu quero ser dono do meu próprio negócio, eu quero controlar o meu negócio, quero expandir financeiramente, tá. Beleza. Então, você chamou a águia veio. Ela traz todo esse poder pro teu campo. Só que você é preguiçosa, tem várias crenças limitantes com relação a trabalho e dinheiro. Você acha, como mulher, que o seu marido tem que sustentar a casa, que não é você que tem que ganhar dinheiro, e fica com raiva porque ele não tá ganhando dinheiro suficiente para você viver a vida que você queria viver, e também fica com muita raiva porque seu pai e sua mãe não tem condição financeira boa, então você vai ter que se virar sozinha. Aí você fica com raiva de tudo isso e a águia vem com todo o poder dela de independência, querendo que você vá construir a sua vida de forma ativa. E você é essa passivona aí, que tá deitada no sofá, querendo que o seu marido resolva, o pai resolva, alguém resolva para você as coisas. O que vai acontecer? O arquétipo coloca energia, você não sai do lugar, você não sai do lugar, você não sai do lugar, você não sai do lugar. E aí, essa energia vai começar a te infernizar. Você vai começar a se sentir mal, porque você não sai do lugar, você não tá fazendo o que o arquétipo quer que você faça. Você tá desperdiçando a energia do arquétipo, jogando fora aquilo que você pediu. Então, ele te deu e você não tá usando. E aí aí é uma descarga de energia muito forte, você começa a ficar muito irritado, porque você não sabe o que está acontecendo, mas é a descarga energética do arquétipo que você pediu tanto, e você não faz nada, você não muda, você não faz absolutamente nada, continua deitado no mesmo lugar do sofá, esperando as coisas caírem e culpando as pessoas, pelas pessoas não trazer para você. Vocês não trazem para mim o que eu quero, Você continua fazendo isso, aí essa descarga absurda de energia vai te fazer sentir mal, até que você vai começar a vivenciar a sombra do arquétipo. Porque essa energia começa a ser dissipada
e aí vira um fuzuê a sua vida. Porque a cada não que você fala, cada vez que a energia pinga em você para você tomar uma atitude, você fala não, você constrói uma sombra. Aí vai de novo, não vou, constrói uma sombra. Ai, não consigo, ai, não sei o quê. E olha que você pediu energia. Aí você vai aumentando a sombra e você começa a viver na sombra do arquétipo. Tá certo? Sofrer com aquela energia absurda dele e você não faz nada, então as suas sombras começam a aumentar, né? Essa sua inanição, inanição energética, né? Você não sai do lugar, tá? Tá passiva, né? Não se mexe, não muda, não evolui, não faz nada, né? E aí essa passividade começa a fazer o quê? Começa a aumentar a sua sombra, a sua dor, a sua resistência, a sua vida, ao invés de ficar melhor, porque você pediu para usar o arquétipo, fica pior, tá certo? E aí também, se você não sabe como utilizar essa luz do arquétipo, ele pode sufocar você, porque você não sabe utilizar, e aí é muita energia e você começa a entrar em crise, porque você não dá conta daquela energia. Quando você não consegue dosar aquela energia, você também entra na sombra do arquétipo, né? Aí uma águia, por exemplo, começa a ficar arrogante, começa, né? Aí vira um fuzuê. A gente pode falar sobre isso mais profundamente em outro vídeo, se vocês colocarem aqui nos comentários que vocês querem que eu fale sobre arquétipos, tá bom? Então é isso, gente. Essa é a segunda parte sobre como fazer a minha própria ressonância. Agora, como exercício para vocês, escrevam no papel quais são os pontos da vida de vocês que vocês estão tendo dificuldades e quais são os pontos que vocês têm facilidade e que vocês estão felizes com a vida de vocês, que vocês são abundantes. Coloque esses pontos aí no caderninho de vocês, porque isso que você for escrever no caderno vai deixar muito claro para você onde é que você tem limitação e você tem resistência e que você tem que mudar e expandir o seu paradigma. Não adianta você achar que do nada as coisas vão mudar. Não vão, desde que você não decida mudar. Você precisa decidir fazer as coisas de uma forma diferente. Tá ok? Então é isso, já falei demais. Eu espero vocês para a próxima parte com esse exercício pronto, porque na próxima parte eu vou abrindo para vocês como é que vocês aí da casa de vocês vão executar esse trabalho, né? Obviamente que se você faz a ressonância, continua fazendo a ressonância. Eu só tô querendo tirar você da inércia, ajudando você a entender como acelerar o processo da ressonância e melhorar a sua vida. Quer continuar fazendo a ressonância? Continua, porque a ferramenta do professor é uma ferramenta iluminada para auxiliar o planeta Terra, beleza? O meu objetivo aqui também é auxiliar vocês a aumentar a velocidade de transmutação da essência de vocês, de mudança de paradigma de vocês. Então, o objetivo é o mesmo, só utilizando técnicas diferentes. Assim como o Hélio Couto fala lá que não é para você parar de tomar remédio só porque você está fazendo a ressonância, eu falo a mesma coisa. Não é para você parar de fazer a ressonância que você está fazendo só porque eu estou falando, só porque eu estou passando para vocês o que eu fiz para chegar no patamar onde eu estou, em que eu realizei os meus sonhos, os meus objetivos que eu coloquei no meu caderninho, tá bom? Então, continuem fazendo e agregue, né? Isso aqui que você ouviu até agora é para agregar no seu processo de expansão da consciência, tá certo? Então, essa aqui é a parte 2, a parte 1 tá no meu canal, se você quiser assistir, só ir lá, como fazer sua própria ressonância, eu vou colocar aqui no card para vocês, tá certo? Então, assista a parte 2, faça o exercício, coloque aqui nos comentários para mim qual a sua opinião, como que tá sendo a sua experiência de expansão da consciência, mudança de paradigma. E na próxima,
no próximo vídeo, eu vou te dar mais sementes para que você plante aí na sua cabecinha e você acelere a expansão da sua consciência. Fechou? Então, beijos para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Não se esqueçam que eu estou praticamente abrindo uma comunidade para que a gente trabalhe todos os aspectos mais importantes, ao meu ver, na vida, principalmente das meninas, que é o desenvolvimento do feminino na mulher, todos os aspectos femininos da mulher, que começa como amar a si mesma, a maternidade e tudo o que engloba o mundo feminino. Também vamos trabalhar sobre relacionamentos nessa comunidade, falando sobre os relacionamentos familiares, relacionamento com a sua família de origem, com a família que você quer construir, marido, filhos, e relacionamento com as pessoas de fora, né? Como que a gente se relaciona com as pessoas do ambiente para que a gente consiga sempre manter a nossa vibração elevada. E também quero falar com vocês nessa comunidade sobre expansão da consciência, tá certo? Falar muito com vocês sobre expansão da consciência e como é que você entra em contato com o seu ser superior, baseado na minha experiência, como foi que eu entrei, como foi que eu construí tudo que eu construí, como eu faço para começar um planejamento para realizar um objetivo meu, né? Colocar tudo isso no papel para ajudar vocês a construir os objetivos de vocês. Então, se é do seu interesse fazer parte dessa comunidade, vem aqui, ó, no card, na descrição do vídeo e faça parte do Plástica Mental, tá certo? Se inscreva lá no meu site. Além de se inscrever no meu site, faça parte do grupo Plástica Mental. Vou colocar aqui, tá? O grupo da nossa comunidade no WhatsApp, para que você fique sabendo em primeira mão quando essa comunidade for abrir, tá certo? Então, dentro dessa comunidade, eu vou colocar vários cursos. A gente vai ter lives também para interação, tirar dúvidas, para que vocês entendam, né? Expandam a consciência de vocês, mudem o paradigma de vocês. No quesito relacionamentos, abundância financeira, dinheiro mesmo, né? Como você faz materialmente para pegar o dinheiro e colocar na tua conta e entrar no fluxo do dinheiro e conexão interior, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima parte desse vídeo maravilhoso. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.